Pessoal, olha só, trago para vocês notícias de última hora que estão abalando o cenário nacional e também internacional no mundo político. Primeiro, que juiz é preso após obstruir a operação das autoridades e pega todo mundo de surpresa. Vamos dar todos os detalhes aqui dessa operação inédita que aconteceu essa semana. O STF liga um alerta geral e já beira o desespero em meio à total impopularidade. Já percebe que os dias de decisões autoritárias talvez estejam contados, gente. O povo acordou e quando o povo acorda, ninguém segura. Congresso treme na base. Falando em decisões autoritárias, os ministros da corte autorizaram aí o governo a confiscar suas terras. A decisão já é oficial e eu vou trazer para vocês, pasmem. Agora uma pergunta para vocês. Quem é que acha que o irmão do Lula é culpado no escândalo da farra do desconto do INSS? Já deixa aqui nos seus comentários que eu vou trazer uma matéria que mostra exatamente os movimentos do governo para acabar de uma vez por todas com essa narrativa de que os descontos e abusos descontados aí dos aposentados, que isso é culpa do governo. Eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu, tá? A respeito disso. Antes, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, que ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha. Bem-vindo e bem-vindo aqui ao nosso canal. Bora lá. Gente, olha só, sindicato do irmão do Lula bateu recorde de arrecadação. Saiu no jornal o Globo denunciou, né? O Globo trouxe uma série de notícias sobre a farra do desconto do INSS. Sindicato que tem irmão de Lula como diretor bateu recorde de arrecadação com desconto de aposentadorias. Entre 2019 e 2024, a receita da entidade via deduções cresceu 414%, chegando a 90 milhões de reais. Então, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap, bateu recorde em 2023 no recolhimento de mensalidades associativas por meio de aposentadorias e pensões do INSS. Isso de acordo, gente, com dados da Polícia Federal. Não sou eu, Ana Paula, que estou aqui investigando e trazendo. É a polícia. Eu trouxe o que a polícia falou com base na matéria do Globo. E aqui diz que faz parte da investigação, né, esse sindicato, de suspeitas de fraudes nesse tipo de dedução na folha de pagamentos do INSS de aposentados e pensionistas. O Sindinap é uma das 11 entidades associativas que são alvo de medidas judiciais na operação deflagrada na semana passada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. E aqui mostra, né, que a operação apura suspeita de descontos irregular nos benefícios pagos pelo INSS. A entidade tem como diretor vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão de quem? Do Lula! Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Uma planilha da polícia, que faz parte dos documentos da investigação, mostra que o montante de contribuição arrecadado pelo sindicato saiu de 17 milhões em 2019 para 90 milhões 5 anos depois. Foi uma alta de 414% no período. E o valor arrecadado em 2023 foi o maior, pelo menos desde 2019, o dado mais antigo disponibilizado pela Polícia Federal em seu relatório. Então, para 2024, as informações vão só até março. Naquele ano havia sido arrecadado só nos 3 primeiros meses 26 milhões. Então já deu para imaginar, né? O sindicato tinha 302 mil associados em janeiro desse ano, de acordo com informações do INSS. Procurado, a entidade não respondeu. Quando a operação da polícia foi deflagrada, o sindicato afirmou em nota que apoia a apuração, argumentando que uma investigação séria e transparente ajuda a identificar possíveis irregularidades, corrigir falha e evitar que a injustiça continue acontecendo. E, além disso, demonstra o compromisso das autoridades em proteger os direitos dos aposentados. Olha a desculpinha deles, né? E aí eu te pergunto, gente. Né? A gente olha tudo isso e gera uma preocupação, porque são muitas controvérsias dentro do governo. E eu queria saber aí de vocês, em relação que seria o retorno do mensalão sindical, isso daqui? Porque esse escândalo envolvendo o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, reacende preocupações aqui sobre práticas de favorecimento e corrupção no cerne do governo brasileiro. Vocês viram aí aqui na matéria, entre 2019 e 2024, o Sindinap arrecadou aproximadamente
ele arrecadou a maior parte dentro desses 6,3 bilhões de reais por meio de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Então, a CGU e a Polícia Federal identificaram que 97% dos entrevistados nunca autorizaram essas cobranças. Então, a operação resultou em prisões, apreensões de bens de luxo, afastamento de servidor público, demissão do presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto, né? Estão pedindo afastamento do Carlos Lupe, que é o ministro, amigão do Lula. E olhando assim, esse não é o primeiro episódio envolvendo o Frei Chico em situações controversas, né? Durante os governos do PT, ele recebeu uma mesada da Odebrecht, que variava de 3 a 5 milhões de reais mensais, né? Totalizando mais de 1 milhão entre 2013 e 2015. Esses pagamentos, segundo o Ministério Público Federal, faziam parte de um pacote de vantagem devida oferecida a Lula em troca de benefícios diversos obtidos pela Odebrecht junto ao governo federal. Em 2019, o Ministério Público denunciou Lula e o Frei Chico por corrupção passiva continuada. No entanto, a Justiça Federal rejeitou a denúncia, alegando falta de provas de que Lula tivesse conhecimento dos pagamentos ao irmão. Então, a recorrência de escândalos envolvendo figuras próximas ao Lula levanta aí sérias questões sobre a integridade e a transparência do governo, que, né, a gente sabe que não tem. Esse caso do Sindinap, somado aos episódios passados, sugere um padrão preocupante de favorecimento e falta de responsabilização. Um governo que nunca fala de combate à corrupção. Tá aí, imperativo que haja uma investigação rigorosa e imparcial para restaurar a confiança nas instituições públicas e garantir que a justiça prevaleça, né? Mas não é só isso. O governo Lula, gente, em sua terceira gestão tem demonstrado uma tendência não só de aumento de corrupção na cara dura, como esse caso aí do sindicato, esse favorecimento que a polícia está investigando, mas que já mostra que cresceu com a gestão dele. Também a questão de restringir direitos e promover medidas que impactam a população, especialmente trabalhadores e aposentados. Eu vou trazer outra matéria que saiu aqui no G1, que o STF manda desapropriar, olha só, STF manda desapropriar terras devastadas por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. Lembra daquela história do confisco, que o Lula estava querendo confiscar as terras sob justificativa de incêndio criminoso, ele ia ficar para o governo a área? Pois é. A decisão foi assinada por quem? Olha, Flávio Dino. Ele ordenou à União e aos estados da Amazônia e do Pantanal a adoção de medidas concretas para punir responsáveis por incêndios dolosos e impedir legalização de propriedades com infrações ambientais. Então, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a União desaproprie imóveis em que sejam constatado incêndio criminoso e desmatamento ilegal. As medidas devem ser adotadas caso haja comprovação da responsabilidade do proprietário. A resposta acontece depois de um ano de recorde de incêndios no país. As chamas consumiram centenas de quilômetros em biomas importantes no ano passado e, além da desapropriação, o STF determinou que a União e o Estado, que compõem a Amazônia Legal e o Pantanal, adotem instrumentos legais e operacionais para impedir a regularização fundiária de áreas em práticas ilegais já comprovadas, como queimadas intencionais e o desmatamento fora da lei. Também foi ordenado a promoção de ações de indenização contra os responsáveis por esses crimes ambientais. Então, com a decisão do STF, os locais onde forem identificados fogo criminoso ou desmatamento podem ser desapropriados. Isso significa que o dono do imóvel pode perder o terreno que passaria a ser da União. Antes dessa decisão, no entanto, teria que haver uma investigação que aponte a responsabilidade do responsável pela área. Mas é aí a medida que favorece, né, o governo a confiscar a terra do próximo, do cidadão. E aqui, vou mostrar para vocês aqui uma reflexão sobre isso, que é o que eu falo dessa tendência preocupante de restringir direito, ainda mais para quem defende o governo de esquerda e acha que eles são perfeitos, lindos e não corruptos, né? Mesmo depois de todos os escândalos de Mensalão, Petrobras, Odebrecht, enfim. A gente viu que é uma sequência de fatos restringindo direitos, confiscando grana. A gente viu aí a revisão da vida toda. Em 2022, o STF havia reconhecido o direito dos aposentados e pensionistas à revisão da vida toda, permitindo o recálculo dos benefícios, considerando todas as contribuições feitas ao longo da vida, né? No entanto, quando o Lula entrou na presidência em 2023, o STF reverteu a decisão.
negando aos aposentados a possibilidade de optar pela regra mais vantajosa para o cálculo de seus benefícios. A mudança de entendimento ocorreu após a entrada dos novos ministros indicados pelo Lula, levantando questionamentos sobre a influência política nas decisões do STF. Aí a gente viu aqui a desapropriação agora de terras por crimes ambientais, né? O STF agora determinou que os donos das terras onde haja irregularidade ou queimadas, coisas do tipo, vai passar a ser da União. Ele vai perder a terra dele. Ele proibiu o STF a regularização dessas terras, dessas áreas. Embora a medida vise combater práticas ilegais, há preocupações sobre sua aplicação e os critérios utilizados, já que o governo havia apresentado essa ideia. E aí o STF, como um passe de mágica, resolveu rapidinho favorecer, especialmente em relação a pequenos proprietários que podem ser penalizados de forma desproporcional. Aí a gente vê, além dessas questões mencionadas, né, o governo tem enfrentado críticas por outras ações que também afetam diretamente os trabalhadores. Tem a questão da revisão do FGTS, a ausência de correção adequada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao longo dos anos investigados em perdas significativas. Por mais que o STF determinou que a revisão do FGTS agora deve ser reajustada com base na inflação, ele não permitiu o retroativo. Existe até um livro que diz que foi 700 bilhões de reais que o governo roubou dos trabalhadores de 99 até hoje, por causa da falta de correção adequada. E a reforma previdenciária de 2019, né, que prejudicou benefícios como pensão por morte, aposentadoria por invalidez, fez reduzir significativamente, principalmente a pensão por morte, que teve redutor 2 vezes, porque quem é pensão por morte de aposentadoria por invalidez, ou aposentado por invalidez teve a aposentadoria reduzida em 60%, e a pensão por morte é 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente. Então, gente, o STF tá para julgar alguns trechos, mas a gente já sabe a decisão dentro do governo Lula, né? Com certeza, o trabalhador vai perder. Aí, prazo decadencial, aquele prazo de 10 anos, há discussões já no STF de novo sobre a redução do prazo de revisão de benefício previdenciário, que pode limitar acesso aos direitos garantidos, porque quando você recebe benefício, você tem 10 anos para poder recorrer ou pedir um recálculo. Se dentro desses 10 anos você fazer um pedido administrativo para o INSS e o INSS negar, você tem mais 10 anos a partir dessa data da negativa do INSS para recorrer na justiça. Então, dependendo do caso, vamos supor que você deixa para o 10º ano para pedir revisão. O INSS dá negativa, você tem mais 10 anos. Você pode ter até 20 anos quase para pedir uma revisão na justiça de um benefício. Então, eles estão querendo cortar, dizendo que não existe duplicata de prazo decadencial. Tem que ser um prazo só para você fazer as duas coisas, independente de quando foi a negativa. Deu a negativa, passou o prazo, você não pode entrar com ação judicial. Então, eles já estão revendo isso. Então, essas medidas somadas a que essa desapropriação de terra, gente, indica uma tendência preocupante aí da restrição de direitos, aumento de controle estatal sobre aspectos fundamentais da vida dos brasileiros. É o confisco de direitos e alianças questionáveis, né? O governo, a gente não fala só dessas medidas, tem muito mais além disso, né? O confisco, se vocês forem olhar aqui, não é só isso. Tem também aqui a respeito das medidas de confiscos que a gente assistiu, do Estado de intervir diretamente nos recursos financeiros também dos cidadãos. Uma das mais emblemáticas, na minha opinião, foi o confisco do fundo do PIS/PASEP, da cota do PIS/PASEP. Lembra aquele fundo, aquela cota extinta em 88, para quem trabalhou entre 77 e 88? Tinha a cota do PIS/PASEP, foi extinta, depois virou FGTS e o governo confiscou. Por décadas, esse valor parado lá pertenceu a milhões de trabalhadores brasileiros, só que os herdeiros muitas vezes nem sabem que tem um dinheiro lá, e o governo, em vez de ir atrás da pessoa para notificar que ela tem direito e como ela resgatar, sem qualquer aviso prévio justo, ou uma campanha massiva de conscientização, o governo transferiu os valores não sacados desses fundos para o Tesouro Nacional. E, em outras palavras, pegou para si o dinheiro que deveria ir para o bolso do trabalhador. A história se repete com os chamados valores esquecidos, que ficou muito famoso, né, no sistema financeiro do Banco Central, através de valores a receber. Em vez de facilitar o acesso à devolução ao legítimo dono, o processo agora se tornou mais burocrático, opaco, né? No fim, o que deveria ser devolvido ao povo acabou sendo absorvido de novo pelo sistema, para que o governo de novo falou que esse dinheiro vai ser confiscado, confiscou, né, ano passado para a União, e deu um prazo aí para o trabalhador recorrer na justiça se quiser o dinheiro. Valores esquecidos, de contas encerradas.
Tá lá, valores a receber, para quem não acredita. Aí, outra recente polêmica que surgiu foi da proposta de fiscalização de transações, movimentações financeiras via Pix acima de R$5.000. Ou seja, o governo queria monitorar, controlar, em breve, talvez até tributar ou confiscar diretamente o dinheiro que circula entre cidadãos comuns e que ele acha que não foi declarado. Daqui a pouco é isso. Ele não disse que ia fazer isso, mas é minha opinião com base em tudo que está acontecendo. É uma medida que gerou enorme invasão de privacidade, né? Rapidamente teve que ser revertida após a repercussão negativa, mas a intenção ficou clara, o governo quer monitorar, ele quer controlar, mas qual é a intenção? Com base no que a gente vê que ele está confiscando tudo e tirando os direitos dos trabalhadores, gente, não me surpreenderia se nesse monitoramento ele identificasse que valores que não estão declarados agora é do governo. Porque logo, em breve, isso pode acontecer, minha opinião, repito. Diante disso, cresce o quê? O temor de que o próximo passo seja ainda mais radical, né? O bloqueio ou confisco direto de valores em conta corrente ou poupança, com a desculpa de segurança econômica ou controle da inflação. E com o STF cada vez mais alinhado com os interesses do executivo, quem garante que esse tipo de medida inconstitucional não será rapidamente legalizada em nome da estabilidade fiscal, que é o que eles estão fazendo hoje com tudo, né? Então essa linha entre regulação e abuso de poder está se tornando cada vez mais tênue. E o que foi exceção, como o confisco de 1990, parece estar se normalizando em ações discretas, lentamente. Vocês não estão percebendo isso, gente? Ou vocês acham que eu estou viajando? Comenta aí. Porque para mim isso parece estar normalizando esse negócio de confiscar. Mas é o cidadão que perde no final, sempre. Perde o controle sobre seu próprio dinheiro, sobre sua própria casa, sobre seu próprio terreno, perde a confiança nas instituições e principalmente perde sua liberdade. É o que estamos vendo, né? E aí vem um problema maior ainda. Quando a gente vê o STF aqui em alerta e o fantasma da politização. Gente, o STF, guardião da Constituição, né, conforme a lei, ele enfrenta hoje uma crise de percepção que mina sua proteção junto a uma parcela significativa da população. Em especial o ministro Alexandre de Moraes, né, que se tornou uma figura central de uma polarização crescente, sendo visto por setores da direita, ala conservadora e muitos brasileiros, até da esquerda, já comentaram, como um potencial ativo eleitoral. O que levanta preocupações legítimas sobre a politização dentro do judiciário, que aí é mais grave ainda. Olha só, saiu aqui uma reportagem da revista Veja que destaca que... deixa eu pegar aqui para vocês. Que a oposição vê Moraes como um ativo eleitoral na disputa ao Senado em 2026. O impeachment do ministro será a bandeira única dos candidatos ao Senado, no campo conservador, dizem aliados do ex-presidente. Então, se depender de Jair Bolsonaro, os candidatos do PL ao Senado em 2026 farão campanha explorando a impopularidade do STF e a rivalidade criada entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Nada de proposta para o país ou coisa do tipo, isso será visto depois. Maior inimigo da ala conservadora, na atualidade o ministro virou um ativo eleitoral. Para a direita, avalia ironicamente aliados do ex-presidente. Será a campanha de uma proposta só, votar no senador que vai tirar Moraes do STF, diz um aliado do ex-presidente. Sabemos o estrago que será quando essa campanha ganhar nas ruas, segue o mesmo aliado. E com o avanço das condenações no STF, o Bolsonaro e seus aliados seguem com o entendimento de que a cruzada judicial só contribui para manter fiel o eleitorado que votou no ex-presidente em 2022 e nesse ponto, até ministros do próprio Supremo reconhecem que a corte virou hoje um personagem eleitoral. Mesmo não tendo votos, o STF estará nas urnas por causa de sua atuação sempre determinante para o futuro do país, diz um ministro da corte. E a parte duvidosa nessas avaliações está justamente na condição de Bolsonaro. Ele não estará nas urnas e tem forte chance de estar na prisão durante a próxima campanha se condenado for pelo STF. Então, aqui mostra, né, a matéria, traz uma reflexão aí importante para a gente, que o STF, ele precisa ser imparcial e técnico, né, que suas ações começam a ser interpretadas com razão ou não, como motivadas por interesses políticos ou pessoais. Então, perde-se o que há de mais precioso numa democracia, que é a confiança no sistema judicial. Então, a justiça deve ser cega. Mas hoje, muitos a veem apenas com um dos olhos vendidos e o outro atenta ao jogo político. Se Moraes ou qualquer outro ministro desejar entrar para a política no que vem e renunciar ao cargo, né, disputar as eleições como qualquer cidadão,
eles vão ter que se submeter ao crivo das urnas e da opinião pública. Misturar a toga com palanque é um risco institucional que o Brasil, já tão frágil em suas instituições, não pode mais correr. Então, até onde será que vai, né, esse interesse do STF nas decisões políticas? Vamos acompanhar. E para vocês verem, enquanto aqui no Brasil tá essa farra toda, lá nos Estados Unidos, saiu aqui na CNN Brasil, juíza dos Estados Unidos é presa por obstruir a operação para prender imigrante, diz o FBI. Então, testemunhas dizem que a magistrada ordenou que o homem saísse por uma porta do júri, que leva a uma área restrita do tribunal, segundo documentos. Então, o FBI, a Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos, prendeu uma juíza que informou o diretor aqui nas redes sociais, acusando-a de ajudar um imigrante irregular a evitar a prisão. Gente, a juíza Hannah Duggan enfrenta 2 acusações por obstrução e ocultação de indivíduo da prisão, informou um policial à CNN. Acreditamos que a juíza intencionalmente desviou agentes federais do indivíduo a ser preso em seu tribunal, Eduardo Flores Ruiz, permitindo que o indivíduo, um estrangeiro ilegal, escapasse da prisão. Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está preso desde então, mas a obstrução da juíza criou um perigo ainda maior para o público. Duggan foi mantida sob custódia federal antes de sua primeira audiência no tribunal, após a qual foi liberada de acordo com a AP. E o advogado dela disse durante a audiência que a juíza lamenta profundamente e protesta sua prisão. Ela não foi feita em nome de segurança pública. Essa detenção representa uma escalada no foco do governo Trump e na conduta dos juízes, particularmente no que se refere à aplicação de leis de imigração. O Departamento de Justiça afirmou que investigará qualquer autoridade regional que não auxilie as autoridades federais em questões de imigração. E a queixa criminal contra Duggan acusa a juíza de ter ficado visivelmente irritada após saber que agentes de imigração estavam do lado de fora de sua sala de audiência com a intenção de prender um homem cujo caso ela supervisionava e de, em seguida, ter conduzido o indivíduo por uma porta do júri não pública para evitar sua detenção. De acordo com a denúncia, 6 integrantes de uma força federal de imigração planejavam prender o Eduardo Flores após ele ter comparecido a uma audiência pré-julgamento no tribunal em um caso de violência doméstica. E ele é um imigrante mexicano, havia recebido uma ordem de deportação dos Estados Unidos em 2013, foi expulso do país pelo Arizona. Os agentes de imigração descobriram que ele havia retornado ilegalmente, depois que suas impressões digitais e fotografias foram tiradas após ele ter sido preso, e os dados foram comparados com o seu registro de estrangeiro. Gente, então olha isso, que absurdo. Então lá não importa que a juiz não, você viu? Foi presa. O Brasil tem que começar a parar com esse negócio de medo de juiz e realmente fazer a lei ser cumprida. O cara tá preso por violência doméstica e a juíza quer deixar ele sair pelas portas do fundo. Não vai, quer te prender? Como assim? Olha só. E aí foi lá e ela vai ser investigada. E eu espero que, se realmente ela ajudou e fez isso, que ela também seja presa. O que vocês acham? Então é isso, gente. É isso que tá acontecendo no nosso país. Vamos ficar de olho, né? A gente viu aí os riscos, né, dessa questão, e vamos observar os próximos passos. Então, um beijo, se cuida, até logo.